tarde. Estamos aqui começando mais um podcast, Eu e Minha Boca. Quero agradecer aos meus colaboradores, que é a GVS Sport, e também a Carol Rossi, que é um centro de estética lá de Atibaia. E também quero me apresentar para as pessoas que têm problemas visuais, deficiência visuais. Hoje eu tô com uma blusa vermelha, tô com cabelo liso, brinco vermelho. Praticamente eu tô toda vermelha, gente. Unha vermelha, tudo vermelho. Quero agradecer também a Clumier, que tá comigo desde o começo, que participa na interpretação de Libras com a gente. E também vou pedir para vocês ativarem o sininho, dar o seu like e se inscrever no canal, porque isso é muito importante pro Eu e Minha Boca. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a Lucimara. Ela é psicólogo e também radialista, não é isso? Sim, Silvia. Queira se apresentar. Muito obrigada, tá, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, de conhecer você, eu Silvia. também. Nossa, a primeira vez que eu te vi foi no seu podcast, num dos vídeos lá no Instagram, né? Daí eu comecei a seguir você, achei muito interessante o seu trabalho, as conversas, né? Tudo que você vem conversando aqui, né, ao longo do podcast, né, juntamente com tantos convidados, né, são assuntos tão interessantes, né, que você traz, né, tão importantes, e aí isso me fez eu ser sua seguidora, né? Olha só, gente, né? eu nem sabia que ela era minha seguidora. Ai, que alegria! Sim, o Instagram, ele tem, é fantástico, Esse né? poder, né? Esse poder da internet, né? Das redes sociais, né? Via internet. Exatamente. E eu tenho o hábito, né, Silvia, de seguir conteúdos bons, de valor, né? Para a nossa vida, para a minha, né? Eu tenho esse hábito, né? De transformar as redes sociais para mim como uma ferramenta realmente de trabalho, de uso, né? De vida. Na verdade, e como você já adiantou, né, para quem está nos assistindo, eu sou psicóloga, né, trabalho com psicologia há 14 anos, lá na cidade de Tatuí, São Paulo, né, eu atendo no consultório, sou também funcionária pública, eu atendo na rede pública de saúde, né, desenvolvi também o apreço e o gosto pela comunicação, né? Em 2019 eu comecei a desenvolver trabalhos também radiofônicos lá em Tatuí, onde eu moro, né? Que fica perto de Sorocaba, né? Para quem de repente não está muito, né? Lembrando. Eu também não. Né? Tanto que eu perguntei, mas onde que fica Tatuí? Aí eu falei, Sorocaba. Tatuí é uma cidade maravilhosa, eu Silvia. Você tem que ir lá conhecer, viu? Vou. Eu até quero agradecer, porque você vem de tão longe, né? Para mim é um privilégio. Para mim é longe. São 2 horas daqui. De São Paulo. Então né? até que não é tão longe. Não é. Tatuí é uma cidade maravilhosa. Olha, Tatuí é a capital da música por conta do conservatório, né? Que nós temos um dos maiores da América Latina, tá? O Conservatório de Música fica lá em Tatuí. Nós temos também agora recentemente a igreja da Matriz, né, que agora se tornou Basílica Menor, por conta da historicidade da igreja, por conta da arquitetura, né? A nossa igreja lá, Nossa Senhora da Conceição, tem 200 anos, então tem toda uma historicidade, né, por detrás da igreja. Então, recentemente, ela se tornou basílica, né? Então, assim, o turismo lá em Tatuí é muito forte, Nossa. né? Por conta da basílica, por conta da própria... do próprio conservatório de música, né, onde abriga muitos estudantes, né, de diversos países, né, nós temos também esse empreendimento por lá, já não sei quantos anos. Tatuí também tem a fama de ser a terra dos doces caseiros, né, então quem gosta de doce caseiro, né, quer experimentar. Então, assim, Tatuí é uma cidade bem bacana para se conhecer, para, né, para fazer um turismo bom lá. Tem quanto, assim, qual que é a população de Tatuí? Eu acho que está girando em torno agora de 122 mil habitantes, mais ou menos. Então é pequena, né? É uma cidade pequena. Sim, relativamente é uma cidade pequena, né? Gostosa para viver, porque eu amo cidade pequena, é mais tranquila. Sim, é mais tranquilo, né? É menos agitado, sem dúvida nenhuma, né? Porque se a gente for comparar com a capital São Paulo, Nossa, né? eu morei na capital São Paulo durante muitos anos. Nossa, então. Então faz 12 anos que eu tô no interior. 12 anos. 12 anos, não troco nada. Viu?
Normalmente quem sai da capital e vai para o interior não quer voltar, né, Não. para a cidade grande. Não. Né? Normalmente é assim. E eu vi que você. E o que me chamou a atenção na sua página foi que você fala muito sobre autoestima, Sim, você fala muito sobre depressão sim, também. sim, sim. No meu perfil, Silvia, eu posto vídeos, né, sobre essas temáticas, que inclusive é o que eu vejo no dia a dia no consultório. Então, lá no meu perfil do Instagram, né, e no próprio programa de rádio, né, onde eu participo, né, agora eu tenho também um programa, né, lá na Rádio Cultura M, que fica em Tuverava, São Paulo. Né, Ituverava é uma cidade que divide a divisa, né, do estado de São Paulo com Minas Gerais. Aí você tem um programa lá. Tenho um programa lá, faço uma participação, faço participações todas as terças e quintas-feiras, né? Eu digo minha querida Ituverava, porque lá é a cidade dos meus avós, né? Dos meus familiares. Então eu tenho raízes, né? Lá. Tenho a minha história lá em Ituverava. Então eu desenvolvo esse trabalho lá com muito amor e carinho. E né? lá nessa rádio você faz que tipo de trabalho? Posso chamar você de Lu? Pode, fica à Que é- vontade. Que é Fica à mais vontade, fácil. Fica à Senão vontade. fica muito formal, Luci, né? Com Lu eu não vou me perder. Não, fica à vontade. No programa de rádio, Silvia, nós falamos basicamente tudo que eu coloco na minha página, né, lá no Instagram, eu também falo no programa de rádio. Todos os assuntos que fazem parte, que mexem de alguma forma com a saúde da nossa mente. Todos os assuntos, né? Que na realidade eu vejo que a população, a pior doença do século está sendo a doença da mente, né? Nossa, nem fale, Silvia. A mental mesmo, porque os pensamentos da gente são diversos. Às vezes a gente acorda de manhã com pensamento, quando é meio-dia tá com outro, quando é à noite já tá com outro, a gente tá que nem esse tempo, né? Acorda sol, aí de repente tá chuva, Sim. aí, né, a gente tá tendo, a mente da gente é bem isso. Sim, eu penso também que não há mal pior do que os males da mente. Da mente. Né? E parece, como você comentou, parece que a coisa vem aumentando, né? Parece que virou uma pandemia, inclusive, de transtornos mentais. Isso mesmo. Né? E eu acho Não é que mesmo? e eu acho que na época da pandemia, não sei se você vai concordar comigo, porque você deve, não sei se você de repente atendeu online, eu não sei. Não teve esse crescente? Nossa, sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu fiz até uma nota, uma coluninha, né, sobre este assunto lá no jornal em Tatuí, né, lá onde eu moro, sobre este assunto, como cresceu, sabe, como a demanda no consultório dos psicólogos e dos psiquiatras cresceram por causa da pandemia. Então, e aí, qual que foi assim, qual que foram, o que a pandemia, quais os casos que a pandemia fez levar para um consultório? Tipo assim, ansiedade, porque a depressão, ela tem vários quadros, né? Tem o pânico, tem a ansiedade, e assim, qual que foi o quadro, assim, de doença maior? Olha, Silvia, eu vi no consultório, né, uma grande demanda de quadros de depressão, ansiedade, fobias, tá? Transtorno de toque. Né? Me lembro agora que eu atendi um menininho com 15 anos, que até antes da pandemia ele não tinha desenvolvido a mania de limpeza. Daí, por causa da pandemia, ele desenvolveu uma mania enorme, estrondosa pela limpeza. Né? Então, a mãe veio ao atendimento, né? Trouxe o adolescente, né? Porque quando a gente fala em terapia de criança e adolescente, não tem como trabalhar sem a participação dos pais. Não existe terapia infantil sem a participação dos pais. Né? Então, nesse caso, né? Como em tantos outros, eu conversei com a mãe, atendi a mãe. Nossa, o menininho, ele chegou, ele começou a se machucar realmente. Sabe, de tanto lavar as mãos, de tanto passar álcool. Na sua casa, você pode ficar mais à vontade, não é mesmo? Sem máscara, né? Máscara e luvas, né? Principalmente em 2020, né? Que foi o auge da pandemia. Isso, que foi onde veio o pânico. Sim, foi o ápice da pandemia, né? Foi realmente o pânico ali da doença, não é mesmo? Então, em 2020, foi o auge. Só que, assim, as pessoas, né? Agora com a vacinação a gente está mais tranquilo, né? Mas lá em 2020, por exemplo, as pessoas usavam viseira, né? Na rua, luvas, aquela coisa toda.
Isso na rua, isso no ambiente das ruas, nos ambientes públicos. Agora, dentro da casa, a pessoa ela pode ficar mais à vontade, ela não precisa usar máscara, sabe aquela coisa, né? Dentro do seu lar. E foi o que estava acontecendo com esse menininho, sabe? Ele não sentava, realmente, ele desenvolveu um transtorno muito sério. Nossa, e uma criança de 15 anos, né? Sim, E eu nunca imaginaria que a pandemia trouxesse essa, como que fala assim, esse engateamento para limpeza, para um excesso de limpeza. você não pensou nisso? Não Nossa, pensei. Silvia, mas realmente. Eu já sou meia doentio com limpeza, sou bem sincera. Quando chegou a pandemia, eu vou falar para você, eu também fiquei apavorada. E era assim, se alguém Agravou, né? As suas preocupações com relação à limpeza. E né? assim, se você chegasse perto de mim e falasse, Silvia, eu tô com Covid. Se você tá conversando comigo e de repente alguém falava assim, nossa, você viu quem tá com Covid? A Lucimara. Aí eu falei assim, minha Nossa Senhora, mas eu encontrei com ela ontem, ou sei lá, daqui uma semana. Eu ia fazer um exame do Covid, eu ficava com sintomas do Covid. E se eu escutasse uma reportagem falando da doença, eu também ficava com sintomas. Para você ver como mexe Sim. mesmo com o lado psicológico da gente. Nossa, sem dúvida. Aí o meu marido e meu filho falaram assim, a partir de Conversa. hoje você não vai ver mais reportagem. Porque me dava um batimento cardíaco, sabe? Assim, eu ficava sem lugar. Porque eu achava que ia ser o fim mesmo. Imagino. Nossa, mexe Mexe. muito, né? Aí depois, eu já fui melhorando, sabe? Fui desencanando, aí comecei a viajar aos pouquinhos, mas eu também fiquei um pouco com receio. Nossa, Silvia, no começo eu fiquei assim, né? Basicamente no mesmo, com esse mesmo jeito, esse mesmo sentimento que você ficou, eu fiquei basicamente mais no começo da pandemia, sabe? E eu me lembro que nós íamos na unidade de saúde, né? Eu atendo na unidade de saúde. Então, na unidade de saúde, eu me sentia num ambiente de guerra, sabe? Nossa, que triste. Isso no começo da pandemia, né? Cordão de isolamento, sabe? Gente entra por aqui, sai por aqui, todo mundo de branco, né? Como eu disse para você, viseira, luvas. Então, bem no começo, né? Todo aquele aparato, sabe? Do pessoal que ficou realmente na linha de frente, né? Eu fui uma dessas pessoas na unidade de saúde. E eu não fiquei bem também, eu acabei assim, literalmente surtando. Então, e eu Sabe? acho que é isso. Fui no médico, peguei licença, mas isso no começo, né? Então, Depois mas eu o que fiquei bem. aconteceu? Eu acho que é. Eles fizeram tanto um alvoroço, assim, uma coisa Foi. tão, não é? Foi. Como se, sei lá, e isso desesperou a gente. Eu acho que a própria mídia deixou a gente muito assustada. Foi. Sabe, a informação do jeito que foi repassada. Isso, do jeito que chegou. Do jeito que a informação foi passada, do jeito que a informação chegou. Na verdade, parece que foi realmente um bombardeio, né? De informações negativas, né? Você não escutava nada, né? De positivo, Não. né? No começo, né? Dessa pandemia, doença. Não é verdade? Então, eu me senti muito, muito lesada, né? Psicologicamente, mentalmente. E olha que você ainda tem um conhecimento, tudo. Sim. E quem não tem? Nossa, olha a dificuldade. É muito maior. É. Também tenho certeza. E com essas mulheres, assim, essas mulheres que têm uma autoestima baixa, um amor próprio, como que você trabalha com elas? Ai, tem que ser um trabalho árduo, né, Silvia? Da autoestima da mulher, da autoconfiança da mulher, né? Porque, assim, essas alterações psicológicas, essas alterações da mente da mulher na autoestima baixa, falta de autoconfiança, não é fácil, né, de ser trabalhado. Tem que ser realmente, assim, é um paciente que está na minha frente com essa demanda, por exemplo, uma mulher com autoestima baixa. Você tem que lapidar, sabe, essa pessoa, esse paciente, né, a mulher, né, o homem, né, qualquer pessoa, né, que se dirige a mim no consultório. Então, é um trabalho de lapidar mesmo. Mas sabe? eu acho que... Mostrar para a pessoa que ela tem qualidades, ela tem potencialidades. Agora, para que tudo isso possa realmente vir a aflorar, né, na vida da pessoa, ela tem que ter um ambiente próprio, ela tem que ter um local próprio e adequado. E esse local próprio e adequado é o consultório, é o ambiente da psicoterapia, né? Porque você
eu imagino que você não vai conseguir, uma pessoa não vai conseguir, né, trabalhar a autoconfiança dela, a autoestima dela e tantas outras coisas em qualquer lugar, né? Você não vai confiar o seu tesouro, né, os seus segredos que é o seu tesouro para qualquer pessoa. E normalmente a família não entende, não compreende, não tem assim uma paciência para te ouvir, Um né? acolhimento. Não tem, né? É um acolhimento, sabe, assim, de poucos minutos, né? Agora, o acolhimento terapêutico com psicólogo é diferente, né? E Ele recebe uma outra configuração completamente diferente. Por isso que eu tenho o costume de dizer que a conversa com o psicólogo não é como com qualquer outra pessoa, não é, né? É completamente diferente. A gente estuda para isso, né? E também eu acho assim que a família também nunca está preparada. Eu sei lá, eu acho que a família não está preparada para lidar com certas situações, certos sentimentos, certas situações de um familiar que esteja passando por uma depressão. A família não tem uma estrutura, eu acho que não sabe nem como lidar às vezes. Sim, sim, na maior parte dos casos é a família que não sabe lidar. É a família que não tem realmente um preparo, digamos assim, psicológico, emocional, né, Silvia? Então, dependendo do quadro do paciente, não é o paciente que precisa de psicólogo, são os familiares que precisam de Inteiro para poder psicólogo. ajudar. Justamente, por isso que eu disse, né, no comecinho, né, da nossa conversa, que em termos de terapia infantil, de psicoterapia infantil, não tem como nós não trabalharmos com a família, né? Porque nesses casos, inclusive, a minha ênfase no consultório é a psicoterapia infantil e as doenças psicossomáticas, que são as doenças que vêm da mente, que vêm do psicológico, que vêm da alma, né, da pessoa. Essa é a minha ênfase no consultório. E então, em certos casos, é a família que precisa da orientação do psicólogo, Porque né? é como se a família inteira estivesse doente. Sim, sim, E ela só tá exatamente. passando, tipo assim, o pai passa para o filho e vai indo. Exatamente. Na maior parte dos casos, Silvia, a criança é só um pedacinho de um problema, de uma problemática de todo um sistema familiar. Sabe, famílias que não funcionam no diálogo, na conversa, né? Qualquer ser humano, né, adoece num ambiente. Na verdade, é onde não tem respeito, é onde não tem diálogo. Uhum. Qualquer ser humano vai adoecer. Por que a criança não vai adoecer? O que ela tem de diferente, né? Principalmente as crianças, né? Porque a criança, ela tem a mentalidade, a estrutura psicológica de uma criança é frágil. Não é como a minha, não é como a Não. nossa, não é E verdade? muitas vezes nem entende por que está acontecendo aquilo, né? Não, não entende. Em muitos casos não entende, literalmente, né? Então, é a falta de preparo, é a falta de conhecimento dos pais em estarem lidando com a situação da criança e muitas vezes eles também não sabem, eles não se dão conta de que eles estão repassando para a criança depressão, ansiedade, estresse, agressividade. Olha só que complexo que é isso, né? E às vezes que se isso se não melhorar aqui agora, essa criança pode fazer o mesmo, casando e tendo Sim, na maior parte dos casos, sim, né? Em boa parte dos repetindo casos, os mesmos atos. ela vai repetir padrões de comportamentos, ela vai repetir lá fazendo um prognóstico, né, dessa criança, né, enquanto adulto. Ela vai repetir padrões comportamentais. Ela vai provavelmente, né, em boa parte dos casos, ela vai se ver num ciclo de repetições. Que é isso que acontece. É o tal do karma, né, que eles falam, É, né? A exatamente, pessoa vai karma carregando, familiar. né, dentro do sistema familiar, Familiar. né? É. Parece que a gente pega até 4 ou 5 gerações, eu não sei. Sim, Não é sim, isso sim, que sim, falam? Que a sim. gente tem que cortar realmente esse vínculo para a gente poder fazer um novo sistema, né? A gente, Precisa cortar o vínculo, Silvia, realmente, né? E sobre essa questão das gerações, né? Dos males isso, que se passam em gerações, isso. né? Você quer ver? Na terça-feira, fizemos uma live, né, no meu perfil, eu conversei com o médico psiquiatra, muito inteligente, muito bacana, Dr. Tales, lá de Minas Gerais. Nós conversamos sobre transtornos mentais, né, específicos da infância, da adolescência, e nós conversamos sobre a questão de gerações. Que um problema, uma alteração, uma doença, tanto física ou mental, ela pode perpassar até 6 gerações.
O médico falou para mim, que mais, viu? Eu falei para ele, doutor, eu vi em algum lugar que doenças físicas e mentais, elas podem passar até 6 gerações de um para o outro. Ele falou, até mais. Olha só, e isso também se engloba, né, dentro do sistema familiar, né, nas constelações familiares. Então, olha só que como é longo, né? Como é um caminho longo, longo demais, vem de longe. Vem de longe, porque na realidade, atrás de, vamos falar assim, né? Atrás de mim, assim, tem a minha mãe, tem meu pai, certo? Atrás do meu pai, tem o pai dele, tem a mãe dele, tem o avô dele. Aí, olha só quantas gerações que tem antes do meu pai. Sim. Para chegar até a mim. Sim. E um transtorno, uma doença, seja física ou mental, né, Silvia? Se o seu 6º ou 7º avô teve, se a gente for pensar nessa linha do tempo, né, se a gente for pensar em questões genéticas, né, na árvore genealógica, se o seu 7º avô teve um transtorno mental, uma doença, física, um câncer, você também corre o risco de ter. Então, por isso que realmente nós temos que cuidar. É claro, você não vai ficar desesperado por causa disso, né? Meu 6º avô, meu 5º avô teve, agora eu vou me descabelar. Não é assim que funciona. O que você vai fazer? Você vai ter um olhar mais atento à sua saúde física, emocional, né? A gente, enfim, os cuidados com a nossa saúde, os cuidados é para todo mundo, né? Não interessa, exatamente, né? Independente de tudo isso que a gente está falando. Independente de geração ou não. Independente de gerações, independente de genética. Não é verdade? Exatamente. Que nem, por exemplo, eu nunca fiquei sabendo, dentre os meus familiares, eu nunca fiquei sabendo de um caso de câncer na cabeça, de um tumor na cabeça. A minha tia caçula, irmã do meu pai, teve. Só que eu nunca fiquei sabendo, né? Eu, pelo menos, nunca fiquei sabendo de uma doença, né, que outra pessoa teve na nossa família e ela desenvolveu, e por problemas emocionais. Então, agora vamos falar, já que você falou sobre isso, porque tem médico que fala que o câncer não é uma doença que vem por problema emocional. Tem outros que falam que o câncer também vem por doenças emocionais. Eu acredito nisso. Eu acredito nas duas vertentes. Vem por problema. Um câncer pode ser desenvolvido por causa dessa vida corrida que nós vivemos. Alimentação totalmente errada, né? Que a gente acaba aderindo, não é verdade? Agora, por mais que você também tenha uma alimentação adequada, se de repente, tudo que você compra hoje em dia no supermercado, né, no mercado, tem agrotóxico, tem substâncias. Na realidade, a gente nem sabe direito o que a gente compra no supermercado. Não, você nem está sabendo, na realidade, eu nem sei o que eu estou comendo, o que eu estou ingerindo. Isso mesmo. Não é verdade? Agora, para você ter uma vida totalmente natureba, é só se você planta as coisas, né? Isso no seu mesmo. Quintal, na sua casa, morar numa chácara. Esses dias eu li meu marido até mandou para mim, acho que foi um médico que postou, quer viver mais? Planta e tem animal em casa. Se você quiser viver mais, você planta e tem animal em casa. Sim. Porque aí você sabe o que você está comendo, né? Tanto de legumes, verdura, como a carne animal. Sem dúvida. É desse jeito. Tem médicos que falam também, descasque mais, né? Desembale menos. É isso mesmo. Né, Silvia? O Dr. Lair Ribeiro, né? Gosto muito dele também. Eu também gosto muito dele. Né? Eu vejo ele, sigo ele também. E ele é fantástico, né? Ele fala que na casa dele, as empregadas cozinham na panela de barro. Né? Porque é muito mais saudável. Né? Porque a panela de ferro, ela vai ali soltar substâncias na hora que você prepara o seu alimento. Na verdade, ele dá dicas assim que assim, se a gente for realmente pensar e refletir, teria que fazer. A gente está totalmente errado, né? Porque o câncer, na verdade, ele vem dessa alimentação, desses produtos, né, que a gente vem consumindo, né, nesse mundo, nessa vida, né, no qual a gente está inserido, né, nos dias atuais. Mas também eu acredito, né, Silvia, na questão do câncer, eu também acredito que seja uma doença que advém, sim, das alterações psicológicas, sabe, dos transtornos, como uma depressão. Porque o corpo sabe, o ser humano, ele é interligado, tudo está interligado. Verdade. Entendeu? O seu cérebro, né, que é um principal órgão do corpo humano, é o cérebro. Então, o cérebro, ele faz ligação com todo o restante do seu corpo, com o intestino, com o estômago. Você está entendendo? Então, assim, a mente adoecida, o
corpo, ele vai responder. Ele vai responder. Ele vai acreditar, né? Ele vai responder ao mal-estar mental, né, e cerebral. Então, tá tudo interligado, né? A gente, inclusive, a OMS, ela já trabalha com o conceito, né, de saúde como sendo o bem-estar geral do ser humano, tá? A saúde não é a ausência de doença, né? A saúde, a OMS, ela postula que a saúde é o bem-estar geral do ser humano, tá? E quando a gente fala em bem-estar, é bem-estar psicológico, social, né? Físico, tá? É espiritual. Então, é todo um bem-estar realmente, né? Que hoje a gente tem como conceito de saúde. Exatamente. Né? E eu acho que realmente está ligado. Não tem como você ter uma mente saudável se você não tem um lado espiritual bom, Sim, né? Eu acho sim. que eu, pelo menos, acredito que a fé é essencial na vida de uma pessoa. Sem dúvida, Silvia. A pessoa ela tem que, de alguma maneira, não é verdade? De alguma forma, né? A gente aqui não é nem religião, acho que é Não, o lado, não é religião. mas você tem que crer, você tem que ter fé, porque no mundo que a gente está hoje, se a gente não ter fé, Sabe, não é religião, não me interessa qual seja a sua religião, exatamente. mas de alguma forma você precisa sim trabalhar, né, essas questões espirituais, né, essa parte realmente, né, que emana no ser humano. Na verdade, de Exatamente. alguma forma. Agora, se você perguntar para mim, mas como os ateus fazem isso? Aí eu já não sei te dizer. De alguma maneira, a pessoa tem que trabalhar essas questões. Tem. Não é verdade? Tem. Mas tinha um jornalista, aquele que faleceu de helicóptero na... O Ricardo Bechá. Isso. Ele era ateu. Sim. Uma pessoa maravilhosa. Um coração imenso. Ajudava milhares de pessoas, assim. E como que uma pessoa... Eu ainda fiquei me perguntando, como que uma pessoa dessa diz que é ateu? Né? Que querendo ou não, em muitas coisas ali, ele fazia exatamente o princípio que é bíblico. Sim. Ele tinha um dia a dia, um cotidiano muito mais cristão do que tantos, né? Exatamente. É isso mesmo. Aí como que você não tem explicação, né? Não sei te dizer, Silvia, como que Não uma tem. pessoa, né? Assim, porque o ateu, ele é cético, ele só acredita no que ele vê, né? Então vai ver que ele é assim, eu acredito no que eu vejo, eu acredito na bondade que eu vejo, eu acredito nas ações que eu faço, é nisso que eu acredito e pronto. E pronto, e faço a minha parte. Né? Faço a minha parte com amor, né? E é isso, né? A pessoa faz a parte dela, acredita no que faz, né? Naquilo que vê e pronto. Mas de alguma forma você vê como esse lado também da pessoa é trabalhado, é estimulado. É porque isso é o que faz, né? A saúde, o bem-estar do ser humano. Não é verdade? Então, você vê como a questão do bem-estar e da saúde é algo assim realmente muito complexo. Está tudo ligado, está tudo interligado. Né? Eu acho muito difícil uma pessoa, por exemplo, né, a gente está falando das doenças somáticas, né? Por exemplo, eu acho muito complicado uma pessoa ter saúde mental, qualidade de vida, enfim, coisas, né, afins, sendo muito rancorosa, sendo muito rancorosa mesmo, sabe aquela pessoa que guarda rancor de tudo, aquela pessoa que não sabe remói, perdoar. que não sabe perdoar, né? Porque uma pessoa que não perdoa é uma pessoa que remói, guarda, né? Rancor, sentimento, traumas, eventos negativos, ela vai guardando, né? O que desenvolve o rancor de uma pessoa para com a outra? É essa questão de guardar ressentimento, guardar os traumas, não trabalhar, né, a questão da dissolução, né, digamos assim, dos eventos traumáticos que ela viveu na vida dela, né? Porque assim, não é porque eu vivi momentos ruins da minha vida num determinado momento que eu estou confinada a carregar isso para o resto da minha vida, de jeito algum. Ninguém está confinado, né? Ninguém está fadado. Na verdade, você pode fazer da sua vida, a partir de hoje, algo diferente. Na realidade, todo dia nós temos a oportunidade de escrever uma página diferente. Exatamente. Todos porque os dias. Como fala, o ontem a gente nunca vai poder apagar, porque a gente já fez. Sim. Mas hoje a gente está tendo a oportunidade de mudar. Sim,
né? Então, todo dia nós temos Todo essa dia. oportunidade. E graças a Deus, né? Graças a Deus que é desse jeito, né? Você já imaginou se o tempo parasse? E é Se o tempo muito... congelasse? E assim, é algo assim muito importante que você falou do rancor, porque eu era extremamente rancorosa. E para mim, perdoar era muito difícil. Muito difícil. Eu falava assim, não, mas eu perdoei. Aí, na primeira oportunidade, sabe, que tinha na minha vida, eu ia lá e mostrava que não tinha perdoado. E meu marido trabalhou muito isso comigo. Sabe, Silvia, você tem que aprender a perdoar. Sabe, não é assim. E meu marido trabalhou muito comigo, perdão, muito comigo. Olha sabe, só. muito. Olha só. E eu falei assim, nossa, Osmar, é tão engraçado que hoje eu posso brigar com você aqui agora. Ter o maior quebra-pau. Aí, briguei, falei o que eu queria, acabou. Não guardo rancor, não guardo raiva. Se for pra mim te ligar e falar assim, aí, como que você tá depois? Vou ligar, sabe? E antes, não. Olha, acabou. Pra mim, acabou. Aquela pessoa morreu pra mim. E hoje é totalmente diferente. Olha só. As pessoas mudam, né, Muda, Silvia? mas Mudam, sim. e Eu assim, acredito na mudança do ser humano, né? Eu tinha um professor na faculdade, né, fantástico, o professor João, e ele nos falava tanto sobre a questão da mudança do ser humano. Ele falava, né, sobre as condições que nós, psicólogos, temos que criar, né, no nosso ambiente, no nosso consultório, para que aquele paciente, para que aquele ser humano que está ali na nossa frente possa realmente estar mudando, sabe? É uma mudança terapêutica, né? Então, é fantástico isso, né? Eu acredito nisso, né? Essa questão de eu morrer assim, nasci assim, vou morrer assim. Menina. Isso é só uma canção lá da Gabriela, pelo amor de Deus. E que canção, né? Que não estimula ninguém mudar, né? Eu Ai. nasci assim, né? Eu concordo com você. Ela não estimula ninguém mudar. não. É uma canção que fala assim, olha, eu nasci assim e vou morrer assim, que se dane. Quer me aceitar desse jeito, me aceita. Não quer, eu problema nasci seu. Assim, vou morrer assim, eu serei assim. Exatamente. Que infelicidade, né? Nenhuma evolução essa música. Não, eu concordo com você. Não traz, assim, nada de bom para nós, na letra dela, né? E tem pessoas que eu conheço que falam isso. Ah, eu não tenho mais idade para mudar, eu não tenho mais idade para fazer isso. Gente, enquanto a gente estiver viva, a gente tem idade para qualquer coisa. Sim. Eu acredito muito nisso. Eu também acredito, Silvia. Sabe, olha, eu fui fazer uma formação, e nessa formação a aluna mais idosa lá, mais de idade da gente, tinha 70 e poucos anos. Olha só. Isso não é lindo? Lindo. E ela queria levar aquilo para a escola onde ela trabalhava. Isso é muito maravilhoso. Agora você encontra pessoas mais jovens que falam, não. Eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não, se eu não mudei até hoje, não vou mudar. Olha, tá vontade de pegar e torcer o pescocinho, mas a gente não pode, né? Não, a gente tem que aceitar. Tem que ser tão resiliente nesses momentos, na verdade, porque dá vontade dá sim, vontade. Né, Silvia? Dá vontade de mandar a pessoa para aquele lugar. Quando ela fala, sabe? Não, porque eu não vou mudar, porque eu já tô velha, porque eu não sei o quê. Ontem foi terça-feira. Participei também de uma live falando sobre os idosos. Né? Que os idosos, eles precisam também ter essa atitude, sabe? De mudança, de reflexão. Na verdade, que a velhice, né, Silvia, nada mais é do que uma etapa da vida tão importante quanto a infância, a adolescência. Exatamente. Não é mesmo? Você falando, dando um exemplo agora, né? Eu lembrei de uma tia minha, né, que já faleceu. Você acredita que ela se formou com 82 anos de idade no curso de Direito? Olha que lindo. Acredito. Acredito. Lindo, 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 lindo. Nossa, o meu pai, ele falou disso com os olhos cheios d'água, porque ele foi prestigiar a tia dele na colação de grau dela. Ele foi. Então, aí a pessoa partiu, mas ela fez o que ela queria fazer. Sim, ela já era médica aposentada e com 82 anos ela se formou em Direito. E ele foi lá prestigiar a tia dele, né? E ela faleceu com quantos anos? 90 e poucos. Olha só! E ainda... Olha só, ainda teve aí quantos anos aí que aproveitou do que ela aprendeu? Olha só. Então, você vê que não tem idade. Aí eu te pergunto, o que é qualidade de vida? Qualidade de vida é isso que ela fez. Qualidade de vida, né, Silvia? Você fazer aquilo que você tem vontade.
aquilo que você quer do fundo do seu coração. Se permitir. Independente da idade, é você se permitir, sabe? Fazer o que você quiser, não se importando, né, com a opinião alheia, com os comentários. Eu não tô aqui, ó, fazendo o que Viu? eu quero, sem pensar na opinião dos outros, errando, acertando, sabe? Sendo eu mesma. Sim. Qualidade de vida, Silvia, é você ser você mesmo. Né? É você fazer o que você gosta, o que te dá prazer, o que te faz feliz. E não importa a idade que você tenha, né? Se eu tenho 40, se eu tenho 50, se eu tenho 60, se eu já sou uma idosa, não interessa. Isso é qualidade de vida. Que coisa mais, mais saúde mental que isso? Não tem. Né? Não tem. Ontem eu ainda... Você está entendendo? Tô entendendo. Ontem eu ainda falei assim, gente, hoje, porque hoje a gente sabe que a gente tá vivendo mais. Sim. Não é? Sim, estamos vivendo mais. Agora, assim, como que você quer chegar nos seus 80, nos seus 90? Pra gente ter uma boa qualidade aos 80, aos 90, a gente precisa já começar a plantar. Sim. Não é verdade? Sem dúvida. Por quê? Porque deve ser horrível você depender do outro. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente realmente fazer algo para movimentar nossa mente, movimentar nosso corpo, sempre deixar a gente nativa, melhor é. Sim, isso é saúde, né, Silvia? Isso é saúde física, isso é saúde mental, né? Até o médico, ele fala, né? Ele tem o costume de dizer para nós que se você tem um ritmo saudável de vida, incluindo várias coisas, né? Incluindo uma alimentação saudável, incluindo uma atividade física, incluindo as coisas que você gosta de fazer, seus hobbies, enfim. Se você tem uma vida bacana, feliz, se você faz, assim, coisas... Tudo isso realmente, muitas vezes, em boa parte das situações, a medicina é dispensável. Olha que profundo isso, né? É. Aí você percebe que nós mesmos cavamos o nosso próprio buraco, né? Sem dúvida. Nosso próprio fim. Sem dúvida, né? Então, realmente, né? Quem teve um histórico de vida, né? Quem teve cuidados com a sua vida ao longo da sua história, né? Chega, né, na melhor idade, né? Chega a ser uma pessoa idosa, né? Com todo o pique e com todo o gás, ela tem que realmente saber viver, né? Se ela tem, assim, essa disposição maior, né? Ela precisa realmente, sabe, gozar disso, usufruir, né? Ela precisa realmente saber usufruir de tudo isso para ter a saúde, né? Para ter a saúde mental, para ter a saúde física. Agora é claro, né? Quem chega, né, na velhice já mais debilitado, já mais isso, já mais aquilo, então, assim, vamos se cuidar também, né? Porque... ainda mais, vamos falar assim, de uma geração que recebeu uma educação totalmente... Hoje, não. Hoje, o que acontece? Os pais de hoje têm seus filhos... E já pega os seus filhos, coloca numa garupinha de uma bicicleta, já vai andar de bicicleta. Hoje os pais, eu acho que estimula mais as crianças a ter uma vida saudável no termo de esporte. Antigamente, não. O que a gente fazia? A gente nascia e os pais ensinavam a gente outras coisas. Ir para a escola, trabalhar. Não tinha um estímulo de uma educação, assim, de fazer um exercício físico, de gostar de um esporte. Sim. Né? Tanto que na minha casa mesmo, eu tenho 2 irmãos e nenhum deles gosta de futebol. Por quê? Pro meu pai, futebol é besteira, tipo assim, né? Era besteira. Pra que isso, né? Vamos dizer assim. Então, era um outro tipo de educação. Hoje não, hoje a juventude tá vendo que esporte é muito importante. Sim. Né? Os pais já estimulam. Sim. Então, a geração de hoje, eu acho que tem tudo para ser até mais saudável do que a nossa. Ah, sem dúvida nenhuma. Por mais que tenha mais, você tem mais possibilidade de ter mais porcaria aí no meio do caminho. Mas o estímulo de esporte é bem maior. Sem dúvida, né? É isso que você falou mesmo, né? Acho que é uma faca de 2 gumes, né? Na realidade, né? Ao mesmo tempo que nós temos diversos estímulos adversos, assim, à nossa disposição o tempo todo, mas também nós temos hoje um leque de possibilidades enorme com relação ao esporte, com relação à tecnologia, à saúde, né? Então, hoje nós temos uma tecnologia, né, nas diversas áreas, todo ao nosso favor. Tudo bem que no meu tempo era o que? Era queimada, era
mãe da rua, era carrinho de rolemã, então era um esporte totalmente diferente, né? Mas não era aquilo da gente estar sempre ali fazendo, porque a gente tinha horário para entrar, horário para estudar, horário para trabalhar, a gente começava muito cedo, né? A Sim. responsabilidade. Sim, hoje em dia os pais, eles, né, boa parte deles, né, acabam deixando os filhos mais à vontade, Vai para né? natação, vai fazer isso. Eu acho isso muito legal. Sim, sim, sem dúvida. Então, hoje em dia nós temos esse leque de possibilidades enorme, né, em termos de saúde, em termos de qualidade de vida. É uma medicina totalmente inovadora, né, que nós temos hoje. Na verdade, se a gente for pensar na medicina lá da época numa época né, mais remota, mais antiga, né, nós não tínhamos tanto, né, não tínhamos nada, né, Nada. se for parar para pensar bem, na verdade. Não. Hoje em dia não, hoje em dia não usa na realidade quem não quer, não é verdade? Porque nós temos sim, né, toda uma tecnologia ao nosso favor, Tem. né? É como a internet, né? Você pode usar ela tanto para a sua formação pessoal, tanto para o seu preparo pessoal, profissional, né? Você tem nossa, você tem assim realmente uma biblioteca, sabe? Uma faculdade na palma da sua mão. Né? Olha que Basta ter maravilhoso interesse, isso, né? Olha que fantástico isso. E tudo isso vai de encontro com a nossa saúde mental, com a nossa saúde física, né? Agora, ao mesmo tempo, nós também temos, né, tudo isso também voltado para O mal. o mal. Exatamente. Depende em que mão para, né? Exatamente, Silvia. Nossa, então, assim, tudo na vida, eu digo isso, né? Requer equilíbrio. Tudo, né? Não tem como fugir da questão do equilíbrio. Não tem. Não. Tudo que é demais faz mal. Você também não pode ficar bitolada, né? Você também não pode mergulhar num mar só de trabalho, só de preocupações trabalhistas, profissionais. Você não pode mergulhar só nessas preocupações. Mas então, e como que faz para separar tudo isso na cabeça da gente? Como que a gente pode assim falar assim, não, né? Porque querendo ou não, a gente acaba pensando, a mente da gente trabalha 24 horas. Aí a mente da gente é por emoção, né? Às vezes vem uma emoção de dor, emoção de alegria, né? E há uma mistureba. E como que a gente separa tudo isso? Né? Porque às vezes a gente põe na cabeça da gente, assim, até coisas que não vai acontecer, vai para uma reunião e já fala assim, se fulano falar isso, eu já respondo aquilo, se acontecer isso, eu já faço aquilo. Como que a gente consegue ter controle sobre isso? Ansiedade, né? Se preocupar por antecipação. Realmente, Silvia, é algo assim, uns têm mais dificuldade com relação a isso, outros têm menos, né? Mas assim, em algum grau a pessoa vai ter, né? Se você avalia, tudo isso que você falou se chama ansiedade, tá bom? Então, assim, se você avalia que você tem uma ansiedade, por exemplo, se você chega à conclusão de que a sua ansiedade atrapalha, né, os seus rendimentos na família, os seus rendimentos no trabalho, se você avalia que tem uma ansiedade que atrapalha a sua vida, o seu funcionamento diário, então, assim, é recomendado que você busque ajuda, né? Ajuda com psicólogo, né? Primeiramente, né? Também, de repente, você pode procurar assistência com psiquiatra, né? Então, assim, tudo que você pensa que está atrapalhando, tá, a sua funcionalidade diária, é a hora de você procurar um profissional. Né? Se muitas dúvidas de repente pairam na sua cabeça, né? Então um profissional qualificado, né, bom, experiente, vai conversar com você, vai te orientar, né? Que nem, por exemplo, uma vez eu fui, né, num médico neurologista, já faz tempo. Daí eu falei para ele, doutor, eu acho que eu faço tudo que eu tenho que fazer, mas eu acho que eu faço muito devagar, eu acho que eu falo muito devagar, eu acho que eu faço tudo devagar. Daí ele falou, não, Lucimar, a sua forma de funcionar é mais devagar, é mais lenta, é mais tranquila. Eu também sou assim. Então ele me sanou uma dúvida, olha só que interessante isso, né? Eu cheguei lá angustiada, triste. Pelo meu jeito, porque eu achei que eu estava com um problema. Não sou normal, sou diferente. Sou diferente, doutor. Nossa, o que acontece comigo? Ele falou, não, Lucimar,
é o seu modo de funcionar na vida. E eu também sou assim, igual você. Então, nossa, foi muito bom, né? Essa conversa, essa consulta, porque você viu, assim, sanou minha dúvida e tirou o grilo que eu tinha na minha cabeça. E ao seu redor tinha muita gente assim que era ligada a 220, vamos dizer assim, que era mais rápida, mais ligeira, mais. As pessoas no trabalho, né? Os colegas de trabalho. Talvez né? você não sofra de ansiedade, Lucimara. A ansiedade todos nós temos, Mas né? é mais equilibrada, então. Mas eu acho que hoje eu consigo ser. Hoje sim, eu sou mais equilibrada. Hoje, né? Agora, se eu for lembrar na época da faculdade, por exemplo, daí eu lembro que eu fui bem ansiosa também, preocupada, né? Não dormia direito, pensando nos trabalhos, né? Pensando em várias coisas, né? Mas filha, assim. hoje não. Hoje, nossa, hoje eu me considero, eu me avalio, né? Eu sinto, né? Eu sinto Um equilíbrio. que sou uma pessoa mais equilibrada. Mas eu É também. tão gostoso, maravilhoso, né? A gente se sente tão em paz, né? Sente. Olha, se a gente conseguisse, né? Eu falo, às vezes eu comento lá em casa, gente, se eu tivesse essa minha tranquilidade, assim, esse meu jeito, com a idade que eu tenho, mais nova, seria tudo tão perfeito. Nossa. Né? Porque quando a gente é mais jovem, a gente quer atropelar tudo, realmente é mais ansioso, a gente tem mais ansiedade, a gente se cobra muito, e a gente vai amadurecendo, eu acho que vai trazendo uma tranquilidade a mais. Sem dúvida. Porque você vai vivendo. Você vai vivendo, você vai experienciando, você vai experimentando. Literalmente, né, Silvia? Os anos vão se passando. Olha como é maravilhoso envelhecer. Não é verdade? Você vai acumulando tanto aprendizado, tanta experiência, aprendizado mesmo, né? Eu gostaria de ter a mente que eu tenho hoje, sabe? Eu gostaria de ter 20 anos com a mente que eu tenho hoje. Se eu pudesse voltar ao tempo, né, eu faria tudo diferente. Mas o tempo não volta, né? Como a gente estava dizendo. Como o tempo não volta, então o que cabe a nós? E também, se a gente tivesse essa cabeça, o que a gente ia aprender? Não ia aprender nada. Também não. Né? Porque tudo Com que a gente passou foi uma evolução para nós mesmos. Sem dúvida, ninguém nasce pronto, né? E ainda bem, né? Ainda bem. Ainda bem que o ser humano não nasce pronto e acabado já. Né? Senão nós não teríamos, né, essa experiência fantástica, né, de aprender e aprender realmente, né? Como é gostoso, né? Hoje eu chego nessa conclusão, né? Eu quebrei a cabeça, fiz tantas coisas, mas nossa, se não fosse graças a todos esses perrengues, é que hoje eu consigo ter, né, um aprendizado, um equilíbrio. Isso é maravilhoso, é fantástico, né? Por isso que eu penso, né? Como é bom, né? Fazer aniversário, envelhecer, sabe? Carregar tudo isso, né? E a qualidade de vida, a saúde mental, né, Silvia? Então, mora nisso tudo, entende? E o que eu acho assim, eu não sei, você que é psicóloga, você vai até falar, Silvia, realmente eu tenho razão, não tenho razão, vamos dizer assim. A gente vai chegando numa certa idade também, que a gente, eu acho que é mais a mulher, eu não sei, de repente o homem, porque o homem não se abre tanto como a mulher já fala pelos cotovelos, né? Sim, verdade. Não é? Verdade. A mulher já fala, eu já tô sentindo isso, eu já tenho isso, como, não é? A mulher já se abre mais. Sim. Assim, porque também eu acho que tem esse problema também da mulher se envelhecer e aceitar a velhice. Tem esse problema, sim. Não tem? Tem. E para trabalhar como chegar, como fazer a pessoa se encontrar na idade que ela tá. Se aceitar que não, essa idade vai ser daqui, minha filha, para pior. Você vai fazer 50, vai fazer 60, né? Não tem como fugir. A sua idade agora só vai subir. Não tem nada de, né? Sempre subiu, só que agora sobe mais rápido. Sim. Nossa, Silvia, eu acho que é um trabalho muito profundo e interno, né? Que nós precisamos fazer dentro de nós. Na verdade, ter esse olhar, né? De que o tempo passa, né? Mas que não necessariamente, não é porque o tempo passa, não é porque a gente faz anos, né? Aniversários, não necessariamente que a sua mente, né? Ela não pode envelhecer junto, né? Com o seu corpo, né? O corpo envelhece. Isso não tem como nós fugirmos disso. Faz parte da vida, né? É inerente à vida, né? De nós seres humanos, né? Os cabelos ficarem brancos,
né? O corpo, realmente a pele perde o colágeno, né? Daí você Uhum. vai criando, né, esses sinaizinhos. Então, assim, tudo isso faz parte da vida. Não tem como nós fugirmos dessas alterações físicas, né, que o tempo vai nos proporcionando, né, e vai acarretando dentro de nós. Mas então tá, agora não é por causa disso que a sua mente, que o seu psicológico tenha que envelhecer junto. Não, né? A saúde mental, você vê, como ela é de fundamental importância, né? Em muitas situações eu penso, né, que em muitas situações, talvez a saúde, porque na realidade a mente ela rege todo o restante do seu corpo, da sua vida, das suas ações. Você vai, primeiro você vai pensar, você vai refletir para depois você chegar a determinados comportamentos, né? Como que uma pessoa, se você está feliz, um exemplo, se você está feliz, se você está se sentindo bem mentalmente, você vai fazer coisas, você vai tomar atitudes, você vai colocar na sua vida prática as coisas boas. Na verdade, Verdade. você está entendendo? Então, assim, não necessariamente, é por isso que eu falo, a mente, ela não pode, o corpo envelhece, o seu corpo físico envelhece, o meu corpo físico, os meus cabelos ficam brancos, a pele, enfim, mas não necessariamente a mente tem que envelhecer junto, não, de jeito algum. Porque existem, no processo de envelhecimento, existem questões que não tem como fugir, né? Não tem como mudar, tá bom? Mas tem questões que você pode mudar como a questão mental, as questões da mente. Isso sim, você pode mudar. E é uma mudança, e é uma busca de mudança diária, tá? Não é porque nós estamos conversando, estou conversando com você hoje aqui, que, nossa, amanhã vai ser tudo lindo, maravilhoso, e agora eu vou viver super feliz até o resto dos meus dias. Não. O bem-estar mental é uma busca diária, é uma busca constante. E não é porque você é estudada, que você é psicóloga, que você também não passa por esses desafios, não é verdade? Que é isso? Eu sou um ser humano como outro qualquer, Exatamente, não porque é tem pessoas que verdade? falam assim: "Ah, mas ela é psicóloga, ela sabe Já disso". está resolvida. Isso, Imagina! e não é Não, assim, de né? jeito algum, né? Nós psicólogos somos seres humanos falhos, né? Com defeitos, com dores, como outro qualquer, né? Nós precisamos, né, da nossa terapia, do nosso psicólogo, né? Faço terapia, comecei com 13 anos, né, fiz durante um tempo ali na adolescência, daí me lembro que com 18 anos, né, voltei na psicóloga novamente, fiquei também um período ali, aí depois parei, daí depois eu voltei de novo por conta da faculdade, né, porque Uhum. a faculdade de psicologia exige, né, que os alunos façam terapia, daí eu fiz terapia, daí depois me formei, parei também, fiquei um tempo sem fazer, depois voltei de novo, né, então praticamente uma vida inteira. Ainda mais você que mexe com pessoas, precisa mesmo, Nós né? precisamos sim de respaldo, de apoio, né, psicológico realmente, né, um apoio Exatamente. estruturado, né, Silvia, porque o apoio do psicólogo é um apoio estruturado, organizado, estratégico. É Então diferente, entendeu? então, e mesmo hoje, Lucimara, tem preconceito de uma pessoa procurar um psicólogo? Que fala assim, porque o que eu mais escutava antes era assim: "Ai, psicólogo cuida de doido, pra que você vai no psiquiatra? Você tá louca?", né? Hoje ainda existe esses preconceito? Tem. Diminuiu bastante. Diminuiu sim, né, se eu falar para você que, não, diminuiu, avançamos muito, né, a psicologia avançou bastante nesse requisito nesse quesito, né, nessa questão do preconceito. Mas ainda nós temos sim, né, essas questões de preconceito, de medo, temos sim, eu vejo no consultório, né. Mas é assim, dificilmente, Silvia, eu vejo. Normalmente, né, na maior parte das situações, quem vai no psicólogo, vai porque quer, porque já está consciente, porque já sabe que está precisando realmente, né. Então assim, tipo, 80%, né, dos meus pacientes, né, dos clientes que se dirigem até a mim, já vão com consciência de que precisam. Mas sempre tem, tá, um ou outro e outro que vai porque a mulher mandou, porque a mãe mandou, E assim, entendeu? e também casal para fazer terapia de casal.
Isso também é importante, não é? Eu penso assim, como a gente está falando de conhecimento, de procura de ajuda, porque às vezes tem relacionamento que acaba por bobeira, não é? Que acaba por motivos tão banais. Sim, Às vezes é mais fácil procurar realmente uma ajuda psicológica para ajudar aquele casal do que acabar um relacionamento. sim, sem dúvida. Quando ainda, por mais, porque assim, a intervenção do psicólogo nesses casos, né, Silvia, ela é muito recomendada, né, quando o casal não consegue mais conversar, quando o casal não consegue mais dialogar, motivos banais realmente que fazem um casamento de anos se dissolver, né? Então a intervenção profissional do psicólogo é muito útil nesses casos, né? Quando o casal não consegue mais conversar, dialogar, né? Qualquer coisinha já sai o fiasco, já sai grito, já sai, enfim, agressividade verbal, né? Agora, agora por mais que isso tudo, né, ainda exista na vida do casal, sempre há uma ponta de esperança, sempre há uma ponta de esperança mesmo. E é isso que faz com que um dos cônjuges procure o terapeuta de casal, o psicólogo de casal. Agora, para que a terapia, para que a psicologia de casal, né, para que a psicoterapia de casal realmente funcione, os dois têm que concordar em fazer. Porque não adianta, né? Não. A mulher querer que o marido vá no psicólogo juntamente com ela ou vice-versa, né? O homem quer, mas a mulher não quer. Uhum. Né? Então, é complexo, né? É complexo. Eu fiz terapia com meu enteado, né? Quando o meu marido tinha um filho, e eu tive muito, assim, no começo eu tive muito conflito, assim, com o meu enteado, com o Rafa. E aí um dia ele já estava maiorzinho, já tinha saído do adolescente para o adulto. Aí a gente falou, quer saber, vamos fazer terapia de enteado? Não tem terapia de casal? Vamos fazer terapia de enteado. Olha, E vocês dois fizeram. fizemos. Nossa, olha que legal, que fantástico. Foi assim a melhor coisa que a gente fez para nós mesmo. Então, eu acho que terapia é fundamental, assim, para quando as pessoas não conseguem realmente achar um equilíbrio, Sim, né? sim, E porque eu acho que nós merecemos uma oportunidade, né? Quando a sim, gente fala terapia, as pessoas falam, mas por que fazer? É uma terapia para você dar uma oportunidade para você e uma Sim. oportunidade para o outro também, sem dúvida. né? Porque ninguém é obrigado a conviver com as nossas amarguras. Não, Né? Então a gente precisa procurar ajuda para diluir, para aprender a diluir, aprender a conviver, ou sei lá, aprender a mudar, para dar condições de todo mundo que está ao nosso redor conseguir ter uma boa vivência com a gente e vice-versa. sem dúvida nenhuma, né, Silvia? Olha que profundo isso, né? É uma segunda chance, né, que as pessoas ali estão se dando. Exatamente. Na verdade, a terapia de casal é justamente para isso, para que as pessoas consigam ter essa segunda chance, né? E como eu disse, tem que ser algo realmente, tem que ser um querer profundo do coração. E às vezes não né? precisa, a gente tá falando não precisa nem ser de casal, de repente um pai com filho, Sim, uma sim, mãe com uma filha, né? sem dúvida, Porque são pessoas diferentes. sem dúvida. Né? Então, e a gente precisa entender que são pessoas diferentes, gostos diferentes, e de repente nós, como os pais, imaginava uma coisa e é outra, né? E a gente tem que saber isso e falar, não, a gente precisa se entender, né? E procurar ajuda, eu acho. Eu tive depressão pós-parto, né? E depressão pós-parto é bem complicada. Sim, E eu falo pro meu filho, não é porque eu não queria engravidar. Eu engravidei depois de 10 anos de casada. Eu quis engravidar. Só que por umas coisas que aconteceu na minha vida no passado, na hora que eu vim dar à luz, aí veio a depressão. sim, Quer dizer, na realidade, eu acho que eu falo pro meu marido que eu já era uma pessoa depressiva, e naquele momento só veio mesmo a estourar. sim, sim. Você já tinha sintomas, né? Uhum, Depressivos, exatamente. né, Silvia? E por mais que a mulher
tenha, por mais que a mulher deseje, né, a gravidez, né, por mais que a mulher deseje realmente ficar grávida, ela vai, por exemplo, ela pode muito bem passar os 9 meses da gestação Maravilhoso! maravilhoso, de uma maneira maravilhosa, amando, cuidando, né, Aquele do velho, filho, né, daquele feto, feto que está crescendo, né, dentro da exatamente. barriga. Aí, de repente, pronto, nasce e desenvolve. Desenvolve, foi o que aconteceu comigo. E foi Pode ser. automático. Assim, Olha na hora só. que ele nasceu, que ele saiu, e meu marido me conhece tão bem que ele falou assim, moça, você não tá bem, né? Eu falei assim, não tô bem. Olha só. Não tô bem. E se naquele momento eu não tivesse uma ajuda do meu marido também, ia ser muito difícil, Sim. sabe? E na hora que eu vi meu filho, eu só falei assim, Senhor, eu preciso cuidar, sabe? É algo que eu quis, então eu não posso deixar meu filho. Aí eu cuidei do meu filho até 10 meses ainda, para depois procurar um profissional. Olha só. Então, eu estou pensando, né, Silvia, olha como é importante, né, essa ligação do casal, né, do homem, da mulher, né, essa ligação, essa cumplicidade. Na verdade, seu marido em momento algum te virou as costas, Não. muito pelo contrário. Foi quando você mais precisou, né, ele te acolheu, ele te ajudou. E isso se chama cumplicidade, isso se chama, sabe, preocupação, amor genuíno. Isso Você está entendendo? me emociona muito, porque realmente, assim, É maravilhoso isso, olha que lindo isso, né? Essa experiência que você conta pra gente, né? Porque diante de você passou por tantas tribulações, mas foi aí que você conheceu realmente qual é o tipo de pessoa que está com você. isso. A melhor pessoa do mundo. E é isso que eu, assim, eu não sou psicóloga, eu tô fazendo terapia, eu tô fazendo faculdade de terapia agora, né? Mas eu falo que antes de você tomar qualquer decisão no seu relacionamento para sei lá, com cabeça quente, eu sempre falo assim, o que esse homem fez para você antes? Como que você via esse homem, né? Por que você se apaixonou por ele, né? E qual o motivo, né, dessa grande paixão? Porque teve um motivo. E qual que é o motivo de você estar querendo se separar? Será que esse motivo da sua separação que você está querendo é maior do que o motivo da sua paixão que você teve por esse homem que você conheceu? Sim, isso é uma coisa que realmente precisa ser, nossa, tão pensada, né? Realmente o que tem que pesar mais, né? Tem que ser colocado na balança. E o que tem que pesar mais realmente são os motivos que fizeram com que você se apaixonasse. Né? Porque normalmente, né, em algumas situações, lógico, né? Nossa, a gente quer torcer o pescocinho, assim, né? Ainda mais mulher, né? Que quer... Sim. Mulher tem a Letícia aí. Na mesma... Até mais alto. A gente quer torcer o pescocinho assim, falar assim, ó, se liga. Porque mulher é totalmente diferente, é o oposto do homem. O homem é muito sossegado, né? A mulher não, a mulher já é totalmente né? A mulher vê o amor diferente, a paixão diferente. O homem é muito, sei lá o quê. Sim. Eu também vejo a maior parte das mulheres, né? Vou falar todas, né? Mas não sei, 95% das mulheres são românticas, querem, né? Uma preocupação maior, né? Querem dos seus maridos, né? Quer conversar. Quer dialogar. E na hora de e o homem não, é tão assim, né? Do jeito que tá, fica. E a gente ainda fala assim, quer conversar, quer que a pessoa olhe no seu... Não, você tem que olhar pra mim, eu tô falando com você. Não é? Porque mulher é isso, né? Sem dúvida, a mulher ela é mais emoção, né? Ela é mais sensível, né? E de repente tudo isso também por conta das questões hormonais também, não é verdade? Tem tudo isso também, né? Então não é só uma questão psicológica. Não, as questões, a depressão, né, Silvia, por exemplo, né? Tá muito longe de ser só uma questão do pensamento, tá? A pessoa depressiva, não, uma pessoa depressiva, né? Você pode até pesquisar depois. O cérebro de uma pessoa com depressão é diferente, tá? Até na imagem. Eu já vi. Você já viu? Uhum, é diferente mesmo. Né? Na chapa, no exame de imagem. Né? A pessoa com depressão tem um cérebro diferente da pessoa que não tem depressão. No exame de imagem eu nunca vi, mas eu vi assim, a pessoa fazendo a ilustração
de uma pessoa que tem depressão e a outra que não tem, Sim, né? sim. E quando toma também, e quando você entra com um antidepressivo, é como se desse ali um curto-circuito. Parece que os fiozinhos tá ligando, né? Sim, Para aquela sim. pessoa dar uma melhorada. Sim, sim. Então a medicação ela vai ajustar, né, todas essas questões, né, neurológicas, né? Então a depressão, por exemplo, né, e a ansiedade, então não é só uma questão de pensamento, né? Não É, e é, não ela é mexe frescura, com a gente, é uma coisa estrutura séria. cerebral, porque assim existe um desgaste, fica desgastado os neurônios, né, na depressão. Então é complexo, o problema é complexo, né? Repito, não é só uma questão de pensamento, né? Como É, muitas pessoas, infelizmente, ainda pensam, né? Ainda pensam, ai, a depressão é frescura, ai, é só rezar na igreja que tá tudo e certo. não Ai, é, não ela é leva à assim, morte. Silvia. Ai, leva à Ela morte. leva à morte. A depressão, Silvia, é a primeira doença que mais faz as pessoas se matarem. Então, Né? É e eu acho que a doença que mais causa mortes por suicídio, é a e é a que depressão. tá mais crescendo, né? É o que mais Sim, tá crescendo. sim, está crescendo muito, né? Principalmente depois da pandemia, né? É. Quantas pessoas não se mataram? Quantas pessoas não se suicidaram Já durante a comer, pandemia e isso a mídia não falou? Não é verdade? é, Não é verdade mas é mesmo? verdade, porque veio a solidão, que tudo bem que o povo tá egoísta mesmo, né? Não tem como. O povo acha que, né, acabou a pandemia, mas eu acho que o povo continua egoísta. Cada um na sua, ninguém quer saber de nada, né? Assim, Infelizmente. não é? É. Não tem aquele negócio de. Olha, graças a Deus, eu tenho que dar graças a Deus meu podcast. Porque pelo menos uma vez por semana eu vejo as pessoas para conversar, para interagir, cara a cara. Olha só, não é maravilhoso? Maravilhoso. Agora, se eu não tivesse o podcast, eu ia estar, né? De repente na minha casa, mas não ia interagir, porque as pessoas automaticamente fica todo mundo dentro de casa Nossa. ou no trabalho. Sim. Não é? Você interage sim, indo pro seu trabalho ali, mas não é aquela conversa de antigamente que a gente tinha. De tomar um café, comer um bolo. Não. Não é? Daqui Não. a pouco eu também vou trazer café, bolinho aqui pro podcast, porque assim já fica tudo familiarizado, fica que nem antigamente. Porque eu acho que é isso que falta. Até mesmo para as pessoas morrerem menos, se matarem menos. Nossa, Silvia, as relações humanas, né, elas se esvaíram tanto. Né? Tanto, tanto. Principalmente depois da pandemia, né? Mas antes da pandemia, lógico, né? Parece que as nossas relações agora são só pautadas pelo tecnológico, pelo celular. Ah, eu né? não gosto. Às vezes a Letícia me manda mensagem, eu preciso escutar a voz. Olha só. Eu quero escutar a voz da pessoa, eu falo, Letícia, eu posso te ligar? Aí ela pode. Sim. No meu celular tá assim, ó, se for urgente, me liga. Se não for, eu nem olho. Porque eu não sou de ficar olhando mensagem. Essa daqui, às vezes, Silvia, você não olhar a mensagem? Ué, se for urgente, me liga. Porque eu acho que é tão bom você escutar a voz do outro. Nossa, Silvia. Meu pai é assim também. Porque na voz você percebe se a pessoa tá boa, se a pessoa tá bem, se tá triste. Você consegue identificar como que tá a pessoa do outro lado. Todo mundo, Silvia, nos dias de hoje, manda um parabéns para nós só por mensagem. Não, e Feliz Natal, Feliz Ano Novo, não é? Olha, a única pessoa, eu vou te falar uma coisa, a única pessoa que me liga no meu aniversário e liga, gosta também, tem essa necessidade de conversar, de ouvir a voz, é o meu pai. Então, a minha mãe me ligava também. Meu pai me liga, sabe? Ele quer ligar, ele quer falar. Meu pai também, entendeu? mas como eu não tenho mais os Meu irmão dois... mais velho também, né, ele quer falar, ele quer ligar, entende? Então. Aí eu acho Porque muito o restante gostoso. das pessoas, olha, principalmente em datas comemorativas, aniversário. Nunca mais ninguém me ligou no meu aniversário. Então, para você ver, como a tecnologia é excelente. Eu acho, assim, algo maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, ela distanciou as pessoas. Distanciou. Uniu e distanciou ao mesmo tempo. Você tá no restaurante... Olha que paradoxo. Você tá no restaurante, lá sentado com 3, 4... Tá lá. Ué, vocês vieram aqui pra quê, então? Todo... distantes e afasta os que estão perto. Ah, não é comigo, não. Não é um paradoxo isso? É Une uma os coisa de distantes
e afasta os que estão perto. É. Olha que interessante isso, né? Muito profundo isso. E a gente fica nessa, né? E as pessoas, e a gente, eu que sou mais velha, assim, então a gente sente falta de um monte de coisa, né? Sente, Silvia, nem fale, porque os dias atuais, né? Eles colocam tantos desafios para a gente nesse sentido. É. E se você realmente, por isso que eu falo, como é difícil a gente ter equilíbrio, né? Muito difícil. Como é difícil. Mas aí você também percebe por que que as pessoas estão se matando mais, né? Morrendo mais. Sim, Porque a solidão é imensa. é muito mais fácil, na verdade, você dar fim com a sua dor, né? Do que você trabalhar ela, É. suportar ela é muito mais fácil, né? Você acabar com o sofrimento, né? Colocar fim em tudo e pronto, acabou. Como é mais fácil? É. Do que você realmente trabalhar, né? A sua dor, as dificuldades que fazem, né? Com que gere essa dor. Exatamente. Não é verdade? E essas questões que a gente encontra, né, nos dias de hoje, essa questão, essa tecnologia sabe, que nos ajuda, que nos auxilia, assim, em 100% da nossa vida, mas também 100% da nossa vida, atrapalha, distancia as pessoas, né? Então, eu digo, eu repito, como é difícil a pessoa achar o equilíbrio. É. Como é difícil. Em todas as questões, em todas as áreas da nossa vida. Não é verdade? A questão de perda de peso, por exemplo, né? Quantas mil vezes eu emagreci, engordei. Como é difícil você manter. Como é difícil. Eu também fui uma sanfona, sou, né? Na realidade, né? Sempre fui. Né? Já fui muito magra, agora, né, tô acima do peso, mas já fui bem magrinha. Agora, como é difícil você manter o equilíbrio da manutenção. Como é difícil. É verdade. É como se a gente falasse, não, cheguei no peso que eu queria, agora tô bem, aí vai lá e relaxa, coloca o pé na jaca. Põe o pé na jaca. Literalmente. 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 Daí vai devagarinho. Vai ganhando peso devagarinho, né? Vai ganhando peso devagarinho. Não, ainda quando ganha devagarinho tá bom, porque geralmente pra perder é devagarinho, agora pra ganhar é assim, ó, uma escala, assim, ó, tchum, sobe que nem foguete. Sim, ganha rápido, né? Ganha super rápido e depois para perder, nossa senhora. É difícil, é difícil. É difícil, É porque difícil. eu tô nessa de perder peso desde novembro, né? Então, foi bem difícil, é bem difícil. Difícil, é difícil, né? Mas não é impossível, Não. né? Mas é complicado. E a questão do equilíbrio, né, Silvia? Nossa, cabe assim, é uma questão, é uma verdade absoluta, né? Se você não tiver equilíbrio nas diversas áreas da sua vida, Eu acho que em tudo, né? tudo. Eu acho que aí que Tudo. vem a inteligência mesmo, que fala a inteligência emocional, a inteligência do seu autoconhecimento, porque se você não tem esse trabalho com você, você não tem o equilíbrio. Não, e aí que você desenvolve as doenças somáticas, né? Não é verdade? É verdade. É aí que você desenvolve, É verdade. né? Que a minha ênfase no consultório são as doenças somáticas. Nossa, o que eu atendo de gente, Silvia, sabe? Que assim, num desgaste emocional tão grande, porque fez vários exames, não constou nada nos exames, e aí depois realmente, né, viu que era, né, depois de muito desgaste emocional, tá? Porque para você diagnosticar uma doença psicossomática não é fácil. Não. Não é, porque a pessoa, até ela concluir, né, que o sofrimento dela, o adoecimento dela vem da mente, vem do psicológico dela, até ela chegar nessa conclusão, ela passou por diversos exames médicos, de laboratório, ficou naquela saga, sabe, sem fim, até chegar, né, no consultório, no psicólogo ou no psiquiatra. Mas enfim, né, depois de um caminho longo que essa pessoa andou, ela chega à conclusão de que o sofrimento dela, de que o adoecimento dela, estomacal, por exemplo, veio do adoecimento mental, psicológico, entende? E a gente consegue tratar, tá bom? Consegue sim, né? Consegue, mas tem que ter tanta paciência. Isso. Tanto eu acho que o médico quanto a paciente, porque é difícil, eu já passei por isso, então assim, eu tinha, me dava dor de cabeça, tremor, me dava estômago embrulhando, me dava tudo, eu tinha tudo, mas no exame eu não tinha nada. Uhum.
Olha só. né? Tanto assim que eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava no shopping, eu, meu filho e o meu marido. E eu falei pro meu marido, eu preciso sair do shopping agora. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque eu vi o teto do shopping caindo. Você acredita? Olha só. Eu Nossa. vi. E eu falei, Osmar, eu preciso, porque tudo que gerava muita gente para mim, eu entrava em pânico. Criações da sua imaginação. Não é verdade? E ali eu já estava em tratamento. Então, por isso que eu falo, a gente tem que realmente procurar um profissional e a gente também tem que como que eu posso falar? A gente não pode se cobrar tanto. Porque a gente adquire a doença, mas para sair dela é muito difícil. Então, É difícil. e de repente ainda você você tem um processo ainda de ficar anos e anos tomando um medicamento até você realmente sair do medicamento. Sim. Não é uma coisa que você toma 6 meses ou 1 ano e está curada. Não, de forma E nenhuma. muitas pessoas, o que acontece? Muitas vezes demanda anos, Anos. né? Anos. E aí a pessoa acha que tomou 6 meses, 1 ano e tá curada, e não é assim. Eu tô falando isso porque isso aconteceu comigo. Sim. Eu falei assim, não, eu tô bem. Eu mesmo tirava o remédio de mim. Isso que aconteceu foi só as coisas se agravando. Então, a Olha gente só. não tem esse poder de tirar um remédio que o médico passou. Não, de jeito algum. Porque você Do surta. mesmo jeito que ele prescreveu, é ele que vai te orientar qual vai ser o momento de você deixar de tomar. E a né? E recaída é pior. é muito pior, porque assim, existe um procedimento, existe critérios, existe uma estratégia, Até como desmama, né? né, para que a pessoa realmente saia do medicamento. Isso É um mesmo. desmame, É um realmente. desmame. É um desmame, né? Lento, devagar, contínuo, com estratégia. Isso mesmo. Então, não é assim, né? Ai, a pessoa se sente bem, o paciente se sente, ai, agora eu tô bem, eu deixo de tomar. Não, de repente o médico Misericórdia. ali mesmo já coloca um remédio que é mais mais terapêutico, né? Mais natural, Sim, mesmo sim. com outro, aí vai tirando para ficar só com aquele. Então eu passei por todo esse processo, mas foi uma Realmente. aceitação, porque eu também não aceitava. Mas imagina, eu não tô louca para ficar tomando esse remédio. Então já vem também a sua própria aceitação, Sim. Tem né? essas Primeiro você questões tem que se também. aceitar que você não está bem. Sim. É o primeiro passo. Tomar o remédio tem que tomar. Quando o médico achar, não, agora você está de alta, aí ele vai tomar a providência dele que ele tem que tomar, Sim. Sem dúvida. né? Então, foi isso. Né? É isso que as pessoas precisam entender, né, Silvia? Que do mesmo jeito que o médico prescreve, é ele que vai tomar os procedimentos do jeito que ele achar melhor, não é verdade? Verdade. Te desligar desse medicamento. Porque o próprio médico, agora é claro, né? Também existem as doenças crônicas, existem as doenças mentais crônicas, né? Onde o paciente vai ter que tomar remédio para O resto da vida. né? Mas como você falou, né? Olha só que importante isso, olha que profundo isso. A pessoa tem que aceitar. Tem. É o primeiro passo, é o início de tudo, tudo, tudo. O passo mais importante, eu É. diria, é a pessoa entrar nessa aceitação E dela com ela mesma. Isso, de falar, não, tá bom? realmente eu preciso de ajuda, sabe? E saber que a ajuda que ela está procurando não é só para ela, envolve todo mundo que está perto dela. Sim, exatamente. Porque quando Envolve a gente. todo um todo sistema familiar. Exatamente, porque né? quando a gente não tá bem, quando a gente tá com uma depressão, a gente acha que todo mundo tá contra a gente. Um pingo d'água é a chuva que eu peguei hoje na Fernão Dias. Um pingo d'água é uma enchente. E não é, porque o problema tá com a gente, não tá com o outro. Então, até a gente realmente se colocar e falar, não, o problema sou eu, não é o Joaquim, não é o Bastião, não é a Maria, sabe? Sou eu mesmo. Porque é muito fácil eu falar, não, a culpa é do outro. Não é, a culpa é minha, o outro coitado. Tá aí sofrendo junto comigo, que eu tô tão neurótica, tão louca mesmo. Sim. Então, a gente tem que ter essa consciência. Sim, é o primeiro passo, né, Silvia? Ter essa consciência, ter essa aceitação, tá? A pessoa, ela não pode, ela não deve, na realidade. Né? Porque, assim, depois que a pessoa entra num processo depois que a pessoa se aceita, nossa, que sofrimento, né, que ela fica. Ela entra num sofrimento também.
Ela entra num sofrimento muito grande, numa atmosfera de sofrimento com ela mesma muito grande. O Aí é o porquê, momento né? É o momento justamente. do porquê. Então, assim, né, eu sempre digo isso, né, para os meus pacientes, para os meus clientes, enfim, para todo mundo que me ouve. Não, você não é obrigado a carregar a sua dor sozinho. Divida comigo, divida conosco. Nossa, eu gosto tanto do que eu faço, Silvia. Ai, que Eu bom. amo o meu trabalho, eu amo o meu ofício, E você é uma sabe? pessoa bem calma, a maneira de falar, a maneira de se comportar, assim, você transmite uma tranquilidade, né, Ai, uma obrigada. paz muito boa. Obrigada. Então, isso eu acho que é muito importante para a pessoa que é o seu paciente. Se um psicólogo, né, Silvia, se qualquer profissional, né, de qualquer área, né, mas especialmente, assim, em especial, né, os psicólogos, os médicos, se nós não transmitirmos, né, algo de bom para o nosso paciente, na nossa postura, no nosso diálogo, no nosso tom de voz, porque nós temos que transmitir, né, mediante nossa postura, certa terapia, certa qualidade de ênfase, né, de importância para aquele paciente, Verdade. não é verdade? Se nós não tivermos realmente essa preocupação, como é que faz? Porque aí o paciente já está chegando Viu? ali acabado, arrasado. Aí encontra Nossa, uma Silvia, pessoa que não tem a sua segurança. eu falo isso para você com toda certeza, sabe? Nós profissionais, né, nós temos que ter essa preocupação de ter uma postura empática, sabe? De ter um diálogo, um tom de voz empático. Porque muitos médicos, né? Eu também trabalho na saúde pública, tá? Eu trabalho na saúde pública, então eu vejo isso. Quantos médicos atende a pessoa no estresse, sabe? Na correria, não olha para o rosto do paciente, sabe? Psiquiatras, assim, sabe? Em 5 minutos, em 3 minutos, simplesmente escreve assim, sabe? Nossa, gera mais medo até, né, para a pessoa. Gera insegurança. Sabe, gera medo, gera insegurança. Isso acaba tirando, de alguma maneira, acaba tirando o crédito de todos os outros Isso profissionais, mesmo. sabe? Porque quantos pacientes já não chegaram para mim, já não falaram assim para mim: ai, Lucimar, eu fui lá no psiquiatra, ele foi assim tão grosseiro, ele nem olhou para mim, então eu não vou mais, eu não vou mais. Agora, até eu construir novamente a imagem, né, boa, né, da psiquiatria, do médico, que a pessoa só tem a ganhar fazendo tratamento, até eu construir isso de novo na mente dela, olha, paciência, viu? É, Aí é eu que rebolo. porque é verdade, porque muitas vezes a gente vai e a gente fala, mas o cara só me passa remédio, cada vez que eu for lá ele aumenta, não diminui, nem olha pra minha cara, Sabe, não sabe? Não conversa, conversa, não não olha nem pro meu olho, não, explica, é isso. Isso, não né? tem aquele negócio do servir ali, de ser realmente, de olhar pra você como ser humano, como uma pessoa que tá passando por um problema, não é? Exatamente, sabe, Silvia, Por uma dificilmente doença, porque é uma um doença. profissional, um médico, um psicólogo, né? Se ele não tivesse olhar humano, se ele, sabe, porque o ser humano, né? A gente pode entender o ser humano como tendo camadas, digamos assim, né? Nós temos a camada orgânica, física, mas nós temos também a camada psicológica, espiritual, social. Agora, se um profissional de saúde, se um médico não tiver essa visão ampla do ser humano, dificilmente ele vai prosperar. Dificilmente ele vai ter sucesso, ele vai conseguir promover sucesso, né, no atendimento dele com aquele paciente. Não é verdade? Verdade. Né? Essa visão, sabe, que muitos médicos têm de só medicar, só olhar para a doença, não olhar para o ser humano de uma maneira integral, de uma maneira mais complexa que realmente o ser humano é. É, então, porque eu acho Entende? assim, a doença tá lá, mas qual é a causa dessas doenças? A gente precisa curar a causa. Qual que é a causa? Então vamos descobrir a Sim, causa, sim, para depois você ser ali medicada. sem dúvida. E isso demanda tanta paciência, sabe? Demanda paciência, demanda critério. Diagnosticar é algo assim realmente, na minha opinião, não é fácil. Não é fácil, né? Não é em uma consulta ou em duas que eu vou dar um diagnóstico, de jeito algum. Né? É um processo, sabe? A pessoa vai na consulta uma vez, depois ela vai de novo, depois. Então, assim, realmente é um processo de investigação.
né? Que o psicólogo precisa se dispor para poder fazer um diagnóstico, né? E mesmo assim, né? E quando a pessoa está aberta para falar exatamente, né? O que realmente está acontecendo é mais fácil. Mas tem Sim, pessoas que não sim. está aberta, que vai no psicólogo, mas ela não está aberta, ela chega a ter vergonha de falar exatamente o que está acontecendo, o que ela pensa, o que passa. E não pode ter vergonha, porque o psicólogo é um médico, é como se fosse um ginecologista, como se fosse um cardiologista, A não importância é é? a mesma. Né? Exatamente, A você tem importância é a que ir mesma. lá e falar e pronto. Porque só assim vai chegar realmente na ferida e no remédio mais rápido para curar essa ferida. Sem dúvida alguma. O psicólogo, a psicologia é tão importante quanto, a psiquiatria é tão importante quanto a endocrinologia, né? Exatamente. A oftalmologia é uma especialidade, né, da área da saúde como qualquer outra, né? E tão importante quanto. É. Na verdade, então, assim, que isso tem que ficar claro realmente para as pessoas, né? Para que elas tenham mais abertura, para que elas consigam, para que elas se permitam, né? A gente precisa se permitir, né? E eu acho também assim, a gente está chegando já no final, mas eu também vou falar aqui, né? Eu acho também que o pai, eu sou mãe de adolescente, né? A gente tem que sempre estar atento aos nossos filhos, porque ainda mais na transição para adolescência, para ver realmente como que tá nossos filhos, procurar saber realmente se eles estão bem, porque é Sim, uma fase claro. de transformação, é uma fase de mudança, tanto no corpo como na cabeça. Sim. Então, é uma fase assim que eles têm muito, como que eu posso falar? Ele está ali num momento de muito conhecimento e, ao mesmo tempo, aparece muita espinha, fica com vergonha, falando que tá... tem tudo. É uma Sim. mistura. E também com menina. Não tem como, Sim. é uma fase complicada. Então, se os pais não souber como lidar com isso, a melhor forma mesmo é também procurar um profissional Sim. para ajudar essas crianças. Sem dúvida, Silvia. Porque muitos pais acabam não conseguindo, né, lidar com essas questões e dificuldades, né, na sua casa com seus filhos, por falta de informação, muitas vezes, por falta de conhecimento, né? Agora você falou muitas coisas importantes, né, sobre a adolescência. A adolescência é um período de transformação do ser humano, né? A adolescência é o intervalo entre a infância e a vida adulta. Né? Então, é nesse período da adolescência onde vai surgir as mudanças físicas, as mudanças hormonais, as mudanças mentais, psicológicas, né? Então, se os pais não tiverem esse olhar, né, de que a adolescência é um período de transformação e mudanças, então eu preciso realmente ter paciência, porque tudo que eu já sei, tudo que eu já conheço, o meu filho está passando, só que agora a experiência é dele, a vida é dele. Na verdade, você pode ficar horas conversando com seus filhos, por exemplo, sobre o que é ser mãe, sobre o que é ficar grávida. Você pode dar uma aula teórica, mas ela só vai saber realmente o que é, né, carregar uma criança no ventre quando ela ficar grávida. Não tem como. Exatamente. Né? Porque então é necessário a gente respeitar o momento. Né? É o momento da vida da pessoa, precisa ser respeitado. Então, eu passei por isso do meu filho chegar, às vezes, perto de mim. Mãe, eu tô tão triste, mãe, eu tô com vontade de chorar. Mas por quê, filho? Por nada. Entendeu? E naquele momento ali, eu só falava, filho, então chora. Tá com vontade de chorar? Chora. Né? Porque não pode ficar com esse choro guardado. Não. Né? Não. E em certos momentos eu falava para ele, você quer ir para um psicólogo? Você quer conversar? De repente, se você não quer conversar comigo, conversa com um psicólogo. De repente, eu não vou ter a mesma palavra de um psicólogo para te ajudar, né? Então, é diferente. Então, assim, a gente tem que estar aberto e ter um olhar para os nossos filhos também diferenciado nessa transição deles. Nessa fase de transição da vida. Porque a adolescência é uma fase de transição da vida, né, Silvia? Se realmente nós não tivermos... É igual a nossa transição para menopausa, né? A transição para velhice. Quer dizer, a gente está passando por várias também. A gente tem toda essa mudança. A dinâmica é a mesma, só muda os momentos, Exatamente. Né? São momentos diferentes da vida, mas a dinâmica é a mesma. Né? Por isso que a gente tem que aprender a se colocar no lugar sempre do outro. Antes de tomar qualquer atitude, sempre falar, mas eu já passei por isso. Sabe? Então, eu falava para o meu filho, eu já tive a sua idade.
né? Sim. Eu tive a sua idade como mulher, né? Não, mas eu já tive a sua idade. Então, eu sei o que Sim. você está mais ou menos passando, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar do outro para poder ajudar, para eles realmente não ter uma adolescência frustrada e Sim. não procurar coisas indevidas. Sim. Né? A gente precisa dar o apoio realmente ali para ele se Sim. sentir apoiado ali, como que fala? No meio de um aconchego, né, de amor mesmo. Não, mas eu posso contar com minha família. Então, acho Sim. que isso é muito importante, porque tem coisas que passam na adolescência que não é frescura. Não É, é frescura. é uma transição, mesmo como você falou, da fase dele para ser adulto. E para que, nossa, Silvia, assim, porque a própria adolescência ela traz dilemas, né? Traz dilemas, traz dúvidas que fazem parte, tá? Então, assim, realmente não é frescura, é um período difícil, assim, delicado, né, da vida do ser humano. Agora, qual que é o remédio para todas essas questões e dificuldades na adolescência, por exemplo? É o diálogo, é a conversa, é o carinho. É o acolhimento, é esse olhar realmente mais amplo, né, que os pais precisam ter para com seus filhos, né? E a informação, né, Silvia? Exatamente. Como no programa de rádio, né? Eu venho falando sobre tudo isso realmente, né? Muito legal. No espaço que eu tenho, né? Todas as terças e quintas-feiras. Porque tudo isso são questões que envolvem a saúde da mente do ser humano. E uma não é criança verdade? com uma mente saudável, um adolescente com uma mente saudável, vai ser um adulto saudável. Né? Sem dúvida, Não sem deixa ser dúvida. estragado como nós. Né? Porque os pensamentos, os comportamentos, eles vão se enraizando. Né? Comportamentos ruins vão se enraizando na mente das pessoas. E os comportamentos bons também vão se enraizando. Né? Na forma de viver do ser humano. Isso né? mesmo. Então, pais, né? Vamos ter mais acolhimento, né? E na dúvida, consulte o seu psicólogo. Exatamente, né? aumenta a sua confiança. A Sim. gente chegou aí no final, Lu, e eu queria que você deixasse aí uma palavra até mesmo para as pessoas do rádio, que você tem aí sua audiência, para as pessoas Sim. que estão aqui nos ouvindo também, né? As suas novas, como que fala? Seguidoras, né? Que vai ter na rádio. Então, que você deixar aí uma palavra aí de agradecimento e uma palavra aqui que você possa animar as pessoas. A boa notícia, né, Silvia, é que o ser humano, ele pode sim mudar, né? Ele pode sim. Todos os dias nós temos uma oportunidade nova e diferente para estar implementando as mudanças, né? No nosso modo de ser, nas nossas ações, nos nossos comportamentos. Basta querer de todo o coração, né? Agora, é claro, né? Na dificuldade, na resistência, tome o primeiro passo, né? Tome a primeira atitude de procurar a ajuda, né? Profissional, né? Com psicólogo, que eu tenho certeza que os psicólogos são os profissionais, né? Preparados, né? E que podem, sim, dar uma assistência fantástica, né? E proporcionar realmente, né? Para as pessoas uma experiência fantástica, né? De autoconhecimento, de acolhimento, né? Como eu disse, a conversa com o psicólogo, ela é estratégica, ela é terapêutica, né? Ela não é a mesma conversa, né? Como em ambientes diferentes, né? Na nossa casa, por exemplo, né? Então, assim, vale muito a pena, vale bastante a pena, né? E todas as terças e quintas-feiras, né? Eu tenho, a partir das 15 para as 10, tá? Da manhã, eu tenho o meu espaço, né? No programa Auro Valise, na Rádio Cultura, tá? As pessoas podem acessar a programação do rádio pelo celular, né? No Google, é só digitar lá, Rádio Cultura de Ituverava, que já aparece o link, né? Para estar acessando, no aplicativo também da Radiosnet. Legal. Né? Então, assim, tudo que a gente conversou aqui, eu também desenvolvo, né? No programa de rádio, no meu Instagram também, né? @psicologia Lucimara Rosa, tô no TikTok, tô no Kuai. Parabéns. Então, são todos esses assuntos que eu desenvolvo lá. Muito né? bom. E agora aqui com você a gente está conversando um pouquinho. Eu adorei. E eu só agradeço o convite. Obrigada por sua participação, obrigada por ter vindo, por ter saído de lá e me dado esse privilégio de recebê-la.
Eu que agradeço, Silvia. Nossa, eu também te acompanho no Instagram. Ai, muito Eu obrigada. adoro o seu trabalho, viu? Ai, obrigada, eu fico Gosto. muito feliz. Gosto muito, nossa, quantas coisas ótimas, lindas, né, que você traz aqui Verdade. no seu podcast. Ai, eu eu assisto acho tudo. que é, né? Linda, eu acho que é verdade. Ai, eu Eu acho tento- lindo, eu assisto, eu tiro para mim, para É. minha vida. Ai, lindo o seu trabalho. Eu acho Continue que com ele. nada melhor do que a gente trazer vidas verdadeiras, acontecimentos verdadeiros de pessoas aí que passam o perrengue danado, mas conseguem sair desse perrengue, né? Nossa, traz um aprendizado tão grande, Traz. né, Silvia? Tão lindo, né? E fora essa interação que a gente tem aqui, né? Isso, Nossa, que eu acho que é a parte muito- mais gostosa. É a parte mais gostosa, mais bonita, É. não é verdade? É Eu verdade. também adorei te conhecer, viu? Ai, obrigada. Gente, estamos aqui terminando mais um Eu e Minha Boca. Quero agradecer todo mundo. Quero agradecer as meninas da Plumier, gente, muito obrigada. Eu sei que passou um pouquinho aí a hora, tá? Mas me perdoa, é porque vale a pena. Quero agradecer de novo a GVS Esporte e também quero agradecer novamente a Carol Rossi. E vou pedir novamente para vocês deixarem aí o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. E uma boa noite e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Ai, eu amei.